os corpos que considerávamos partículas pontuais, para a gente poder calcular centro de massa, calcular tudo que a gente estudou até agora, tá? A gente sempre considerou um corpo como se ele fosse uma partícula. Quando a gente faz essa consideração, eu estou empurrando aqui um bloco. A gente despreza, em geral, as dimensões do bloco, tá? E a gente considera como se toda a massa do bloco estivesse concentrada no centro dele. Quando a gente faz isso, a gente está justamente considerando que aquele bloco é uma partícula pontual com a massa m. A gente sempre faz isso, tá? Mas, na realidade, as dimensões do objeto são importantes, tá? Por exemplo, quando a gente quer estudar um helicóptero que se movimenta, né? Como é que a gente faz? Ele é grande demais, tem pedaços que não são preenchidos com nenhum material. Parece meio complicado, né? A gente estudar esse corpo, mas não é. A gente utiliza um artifício. E é justamente esse artifício de cálculo do centro de massa, para simplificar e trabalhar como se fosse uma partícula, tá? Então, vou explicar para vocês aqui. Basicamente, tudo isso foi falado naqueles 4 vídeos que foram enviados para vocês na segunda-feira. Aqueles vídeos estão excelentes. Eu aconselho vocês a assistirem, tá? Mas o que é o centro de massa? Né? É o ponto, como eu já falei, né, onde a gente pode concentrar toda a massa do corpo e entender ele como se fosse uma partícula pontual, onde o tamanho não importa. Ou seja, se a gente tem um sistema em que o tamanho não pode ser ignorado, se a gente achar o centro de massa, a gente pode considerar que todo o sistema se encontra naquele ponto. Então, aí a gente volta a ter um problema de partícula pontual, que a gente já sabe resolver, tá? Então, é o seguinte, cálculo da posição do centro de massa de partículas. A posição do centro de massa de um sistema é dada pela média ponderada. Vocês sabem o que é uma média ponderada? Podem me responder? A média ponderada ela é a soma com a multiplicação de cada valor, né? E a divisão da soma. Na verdade, é o seguinte, a média ponderada a gente considera, tá? A gente precisa considerar os pesos relativos a cada unidade que a gente está medindo. Então, por exemplo, quando a gente calcula a média ponderada das notas do aluno, a gente sempre fala, a primeira etapa tem peso 3, a segunda etapa tem peso 4, o peso 5, a gente sempre faz esse tipo de consideração, certo? É assim que a gente trabalha com essa questão das médias ponderadas. Então, por exemplo, a posição do centro de massa de um sistema é dado pela média ponderada da posição, tá, dos objetos, né, no sistema, onde o peso que a gente está considerando aqui é a massa de cada objeto. Então, a fórmula para a posição do centro de massa é essa aí, ó. A posição do centro de massa eu estou considerando como se fosse um vetor RCM, que é o vetor posição do centro de massa, tá? A fórmula para a posição dele vai ser o seguinte, R1 vezes M1, mais R2 vezes M2, mais R3 vezes M3, onde o R1, o R2 e o R3 representam a posição do centro de massa dos objetos 1, 2, 3, 4, 5, entenderam? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho essas 4 partículas aqui. Aí eu tenho a posição, eu tenho a massa dessa partícula e a posição dessa partícula. Eu tenho a massa dessa partícula e a posição dela. Então, para cada uma dessas massas aqui, para cada um dessas partículas, além da posição que elas ocupam, por exemplo, qual é a posição dessa partícula 1? 0, 0. Qual é a posição dessa partícula 3 aqui, ó? L e 0. Qual é a posição dessa partícula 4? Ela em X é L, em Y é L, tá? E dessa partícula 2 aqui, ó, em X é 0 e em Y é L, tá? Então, eu tenho a posição dessas 4 partículas aqui. E aí, eu posso calcular o vetor posição do centro de massa, tá? Então, fica como? Ó, partícula 1, 0, 0, vezes 2, que é a massa da partícula 1, mais 0, 1, vezes 2, que é a massa da partícula 3, mais 1, 0, vezes a massa da partícula 3, até chegar na partícula 4, porque ele está dizendo aqui que é o seguinte, ó, a massa da partícula 1 é igual à massa da partícula 2, que é igual a 2 quilos. A massa da partícula 3 é igual à massa da partícula 4, que é igual a 3 quilogramas, tá? Então, eu pego as posições e multiplico pelas massas, tá?
Professor, mas como é que eu vou multiplicar 0,0 vezes 2? Você vai fazer o seguinte, é 0 vezes 2 mais 0 vezes 2. Como é que é aqui? Mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 2. Mais 1 vezes 3 mais 0 vezes 3. E aqui? Mais 1 vezes 3 mais 1 vezes 3. Entendeu? Aí você faz as multiplicações e as somas em cima, divide pela soma de baixo. Aí o que é que vai dar? Você vai ter a posição, né? O que ele está fazendo na forma vetorial? Você vai ter aqui a posição em x e a posição em y para cada uma das partículas. Professor, não entendi direito, não. É o seguinte, quando a gente representa um vetor, tá? Quando a gente representa um vetor, ele tem a posição em x e a posição em y. Vocês concordam comigo? Para cada uma dessas partículas aqui, a gente tem o quê? A posição em x e a posição em y. Posição As em coordenadas, x, né? coordenadas. Posição em x, posição em y. Posição em x, posição em y. Posição em x, posição em y. Aí como é que eu faço? O que é que ele está fazendo aqui, ó? É porque ele já fez direto aqui, tá? Ele pega e faz assim, ó, 0 vezes 2, porque é a posição em x da partícula 1, mais 0 vezes 2, que é a posição em x da partícula 2, mais 1 vezes 3, que é a posição x, né, da partícula 3, mais 1 vezes 3, que é a posição x da partícula 4. Então, isso quer dizer que a posição x da partícula 3 é igual à posição x da partícula 4? É, ó, elas estão sobre o mesmo x aqui. O que é que difere de um para outro? O y, porque a partícula 3 está em y0 e a partícula 4 está em y igual a l. Entenderam? Aí você separa em x e você separa em y para poder calcular. Deixa eu tentar fazer o cálculo aqui para mostrar para vocês, tá? Vou usar aqui a mesa digitalizadora, para ver se dá certo. Não gosto muito de usar ela, não, porque eu acabo fazendo besteira. Mas deixa eu tentar aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. E professor, estou perguntando no chat aí. Eu não estou vendo, não, tá? Não consigo ver, não. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês que é melhor. Ó, seguinte. Como é que é a posição do centro de massa de uma partícula? A gente faz assim, ó. Posição em centro de massa de uma partícula, eu estou dizendo que é o R. R do centro de massa, tá? Isso aqui vai ser o quê? Eu preciso saber a posição X do meu centro de massa vezes M mais a posição em Y do meu centro de massa, tá? Posição em Y, vezes a soma das massas. E aqui eu vou dividir pelo somatório das massas. Professor, então como é que funciona? Então, por exemplo, se eu quiser calcular o X do centro de massa da minha partícula, como é que eu faço? Eu vou pegar M1, vou multiplicar por X1, mais M2 multiplicado por X2, mais M3 multiplicado por X3, mais M4 multiplicado por X4. Aí eu vou dividir tudo isso aqui por quanto? Por M1 mais M2 mais M3 mais M4. Beleza? Aí, para esse caso aqui, como é que fica o meu X do centro de massa, tá? Como é que fica o meu X do centro de massa? Desculpa, deixa eu... Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer em vermelho bem aqui. O X do centro de massa ficaria assim. Quem é M1, pessoal? M1 vale quanto? M1 vale 2. Então, você vai multiplicar por X1. Quem é X1? 0. Quem é M2? M2 vale 2 também. Aí você vai multiplicar por quanto? Pelo mesmo X, que é 0. M3 vale quanto? 3. Qual é o X dele? 1. O M4 vale quanto? 3. Qual é o X dele? 1. Aí você vai dividir tudo isso por quanto? Por 2, mais 2, mais 3, mais 3. Beleza? Então, o X do centro de massa fica. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui é 0. Então, fica 3 mais 3, que é 6. Sobre 2 mais 2, 4. Mais 3, 7. 2 mais 2, 4. Mais 3, 7. Mais 3, 10. Que é 6 décimos. Que é igual a 3 quintos. É exatamente o que ele obteve aqui, certo? Tá bom? Agora, como é que eu faço para calcular o Y do centro de massa? Vocês estão vendo, pessoal? Sim, professor. Estamos vendo sim, professor, dá para ver. Então, o Y do centro de massa fica como? M1 vezes Y1 mais M2 vezes Y2
mais M3 vezes Y3, mais M4 vezes Y4, sobre, de novo, M1 mais M2 mais M3 mais M4. Aí fica como? Vai ficar a mesma coisa que tem aqui, ó. Só que agora eu vou considerar os Y, tá? Então, 2 vezes 0, porque o Y1 aqui é 0, tá? Da partícula 1. Qual é o Y da partícula 2? É 1, tá? Ó, é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. O Y da partícula 3 é quanto? É 0. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 0. Qual é o Y da partícula 4? É 1. Então, fica 3 vezes 1. Vou dividir tudo isso por 10. Aí vai dar quanto? Ó, esse aqui dá 0, esse aqui dá 0. 2 mais 3, 5. 5 décimos. Que é igual a 1/2. Beleza? Então, então eu encontrei aí o X e o Y centimassa. Ele vai estar localizado mais ou menos aqui, ó. Por quê? Porque bem aqui o X é igual a 3/5. Professor, 3/5 é quanto? 0,6. E o Y vale quanto, ó? O Y vale 0,5. É porque não tá bonitinho aqui, tá? Mas só para vocês entenderem aí. O X é 0,6 e o Y é 0,5. É como se eu tenho um sistema que tem 4 partículas, tá? E aí eu estou considerando que agora o meu sistema ele é composto de uma única partícula cuja posição é essa, tá? É como esse sistema equivale a um sistema que tem uma massa de 10 kg, cujas coordenadas são essas aí, 0,6 e 0,5. Beleza? Certo. Então, esse resultado aqui, professor, a gente encontra o valor da massa, né? Não, a gente encontra o valor da posição em X Da massa, exato. e da posição em Y, tá certo? É óbvio que, dependendo das massas de cada partícula, esses valores de coordenadas podem ser diferentes, beleza? Certo. Deu para entender, pessoal? Então, sim, doutor, vai entender. Sim, deu para entender. Então, pronto, vamos continuar. Se você não gostar de trabalhar na forma de vetores, foi exatamente isso que eu fiz, ó. A gente pode trabalhar separando por eixos. O X do centro de massa e o Y do centro de massa, tá? Visto que X1, X2, Y2 representa a posição do centro de massa de cada objeto do sistema. Tá? Devemos saber achar o centro de massa de algumas figuras só de olhar. Tá? Que a gente tem um sistema de partículas, a gente precisa calcular. Mas tem figuras que elas são completamente simétricas. Tá? Se é completamente simétrica, pessoal, o centro de massa vai coincidir com o centro geométrico. Tá? Com o meio da figura. Então, por exemplo, se eu pego uma barra de 10 metros, se eu perguntar a vocês qual é a posição do centro de massa, vai ser aonde? No meio, tá? A posição X igual a 5. Professor, se a barra tiver 20 metros, é óbvio que a posição vai estar em X igual a 10. Se for 12, 6, né? 14, 7, tá certo? Então, o centro de massa de figuras simétricas, como esferas, círculos, quadrados, retângulos, é o ponto central da figura. Por exemplo, se o sistema que apresentamos anteriormente tivesse todas as massas iguais em posições simétricas, o centro de massa seria no quadrado formado pelas partículas. Beleza? Então, é assim que a gente estuda, tá? E calcula o centro de massa dos sistemas. Beleza? Entendido, pessoal, até agora? Sim, professor. Então, vamos lá. A simetria é um dado importante. Sempre que houver um eixo de simetria em um sistema, o centro de massa estará nesse eixo de simetria. Foi o que eu acabei de falar, tá? Então, por exemplo, considerando que temos um corpo extenso, como uma chapa, considerando que o objeto é homogêneo. Professor, o que é um objeto homogêneo? É um objeto que tem uma distribuição de massa igualmente distribuída ao longo de toda a sua massa, de toda a sua extensão, tá certo? Por exemplo, professor, não é aquela chapa velha que um pedaço está de um jeito, um pedaço está do outro. Não, isso não é um objeto simétrico. Tá? Um objeto simétrico é aquele objeto bem
digamos assim, bem alinhadozinho, bem polido, entendeu? Então, por exemplo, se a gente considerar uma esfera, tá? Uma esfera maciça, com densidade homogênea, ou seja, a massa está se distribuindo de forma igual por todo o corpo, tá certo? Aí é claro que o centro de massa vai coincidir com o centro geométrico. Isso ocorre com um disco. Se você pegar um disco de metal, tá? O centro de massa vai coincidir com o centro geométrico dele. CD. Onde é que está o centro geométrico de um CD? Naquele furo lá, tá certo? Às vezes, pessoal, o centro de massa de um corpo não tem matéria, tá certo? Porque, por exemplo, se você pegar um disco desse aí, fizer um furo bem no meio, o centro de massa está localizado naquele meio, mesmo que não tenha matéria, mesmo que não exista nada naquele meio, mas o centro de massa está localizado ali. Se você colocar um CD, se você tentar equilibrar um CD naquele ponto, ele vai ficar em equilíbrio. Se você colocar em qualquer outro ponto, ele vai cair, tá? Ou ele pode até ficar, mas em equilíbrio instável, tá? Entenderam? Bom, então, ó, considerando que temos um corpo extenso como um chapa, considerando que o objeto é homogêneo, a massa se distribui igualmente pelo corpo. Se a gente quiser calcular a massa do corpo, basta a gente saber a densidade daquele corpo. Professor, o que é a densidade? Massa dividida pelo volume. Se você sabe a densidade de um metal qualquer, e se você sabe o volume ocupado pelo metal, professor, como é que eu calculo o volume ocupado por um objeto qualquer? Você pode pedir as dimensões dele, né? E calcular o seu volume. Então, a massa vai ser igual ρ vezes o volume. Por quê? Porque ρ, a gente aprende lá, desde sempre a gente aprende que densidade é massa sobre volume. Logo, massa é igual a ρ multiplicado por V. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, que eu tenho uma chapa, o centro de massa está aqui no meio. Nesse caso aqui, que eu tenho um fio de comprimento L, ó. O comprimento dele é L. Então, o centro de massa dele está localizado em qual posição? L sobre 2, bem aqui no meio. Tá certo? Fácil de entender isso aí. Bom, então assim, ó, como achar o centro de massa de figura sem ter a massa? Professor, como é que eu faço para calcular se eu não sei a massa? Pode ser que a gente tenha que calcular o centro de massa de um sistema composto por vários fios ou por chapas retangulares. Nesse caso, não é preciso que o problema nos dê a massa do objeto. Se trabalharmos com corpos homogêneos, ou seja, que ele tem uma distribuição uniforme de massa, se no problema ele diz, ó, a massa está distribuída de forma uniforme, então ele é um corpo homogêneo. Se ele é um corpo homogêneo, basta saber a densidade dele e o volume ocupado por ele. E aí a gente vai conseguir calcular a massa. E a gente pode calcular o volume como? Professor, mas eu não sei o volume. A gente multiplica a área pelo comprimento. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um cubo. Qual é a área desse quadradinho aqui? Ó? A área desse quadradinho aqui é L ao quadrado. Sabe disso? Mas se eu transformar isso aqui em um cubo, tá? Essa posição aqui é x, ó, esse pedacinho aqui vale x ou y, né? Então o volume dele vai ser quanto? Vai ser a área vezes o comprimento. A área vale quanto? L ao quadrado. O comprimento vale quanto? Y. Então o volume nesse caso aí vai ser YL ao quadrado. Se o Y for igual a L, o volume vai ser igual a quanto? L ao cubo, tá? Entenderam, pessoal? Entenderam o que eu falei? Sim. Repete, professor, por favor. Ó, é por causa que... Diga a sua dúvida. No caso aí, vai ser um cubo. Aí, como tem 3 arestas, calcula a área do cubo. Beleza, volume, quer dizer. Volume, Vai ser a área multiplicado por esse pedaço aqui, tá? Pelo comprimento dele. Então, a área dele vale quanto? L. L ao quadrado, que é L vezes L, tá? Eu multiplico por Y por quê? Porque é como se eu estivesse dividindo isso aqui em infinitésimos pedaços e estou somando, né? Na verdade, a multiplicação é uma soma, né? Então, o volume é igual... O volume é isso aqui, Y vezes L ao quadrado. Se o Y for igual a L, o volume vai ser L ao cubo. Certo. Beleza? Assim, se temos um corpo que a densidade ρ é constante, podemos dizer que a massa é diretamente proporcional à área ou comprimento de um objeto. Devido a serem proporcionais, podemos calcular o centro de massa de um sistema composto por fios, objetos que só o comprimento tem valor significativo, da seguinte forma. Tá? Então, devido a serem proporcionais, a gente pode calcular o centro de massa de um sistema composto por fios.
Objetos que só o comprimento tem valor significativo, a gente calcula o centro de massa da mesma forma, onde o Ln vai representar o comprimento de cada objeto, certo? E o R1, R2, R3 vai ser a posição que ele ocupa, tá? Então, continuando aqui, ó. Caso seja um sistema composto por chapas, objetos que têm área de valor significativo, a gente calcula dessa forma. A gente substitui. Porque é o seguinte, quando a gente tem um sistema de partículas, a gente considera a posição dele, tá? O X e o Y, né? Mas quando a gente tem um comprimento, a gente considera o L. Se a gente tiver uma área, a gente considera a área, tá certo? Beleza? Para calcular o centro de massa. Mas, basicamente, a gente sempre vai utilizar isso aqui, ó. X do centro de massa e Y do centro de massa, tá? Bom, posição do centro de massa de um corpo com furo. Porque a gente pode ter uma chapa como essa aqui, ela tem um furo bem no meio aqui, ó, tá certo? Vocês estão vendo esse furo? Bem no meio aqui, tá? Eu peguei o disco e furei. Eu quero calcular o centro de massa desse meu sistema furado. Então, para calcular isso aí, a gente faz assim. Olha só que interessante. Como faz para calcular a posição do centro de massa de um corpo com furo? A gente trata o problema, o sistema vai ser da seguinte forma. O sistema será composto por dois objetos. A gente vai pegar o corpo original, sem furo, tá? Com a massa original. E a gente vai pegar o corpo ausente de massa ausente. E a gente subtrai da massa total. Não sei como é que fica. Então, a posição do centro de massa fica assim, ó. R1 vezes a massa original menos R2 vezes a massa ausente. A gente calcula a gente calcula a posição do X do corpo com o furo, que vai ser bem no meio, né? E desse corpo. E do furo, tá? A gente aqui vai ser a posição de quem? A posição aqui, tá? Essa posiçãozinha aqui. E essa posição 2 aqui vai ser quem? Vai ser essa posição aqui, tá? Aí a massa é a massa original dele, sem o furo. E aqui é a massa ausente, é a massa do furo. E a gente pode separar por eixo essa fórmula também. Lembrando que aqui, diferente dos outros casos, a gente tem um sinal de negativo. Por quê? Porque eu estou subtraindo aqui a minha massa ausente. E a gente pode calcular isso também por área ou comprimento. Por exemplo, se a gente tem um fio que tem um tamanho L igual a 3 metros, eu retiro um pedaço desse fio. Aí o que é que eu faço, pessoal? Eu retiro um pedaço do fio e eu quero calcular aqui o centro de massa sem esse pedaço. Como é que eu faço? Eu vou considerar que a minha barra tem um comprimento L igual a 3, aí está aqui, ó. Quando ela tinha um comprimento L igual a 3, o centro de massa dela vai estar onde? No centro. O X, o Y dela aqui é igual a 1,5. Aí agora, essa barra aqui não tem um comprimento de 1 metro, né? Qual é a posição do centro de massa dela? Y igual a 0,5. Tá certo? Então, ó, o fio original ele tem um comprimento de 1 metro. O Y original dele, do centro de massa, é 3,5. O fio retirado tem um comprimento de 1 metro. Tá? Na verdade, esse aqui é 3, tá? Não é 1, é 3. Entenderam? Desculpa aí, tá errado aqui. Deixa eu só apagar. Isso aqui, ó, não é 1. Isso daí, 3, tá? Beleza. Então tá aqui, o Y original é 3 sobre 2, aqui é 1 sobre 2, beleza? Agora eu preciso calcular o centro de massa desse meu fiozinho aqui, eu retirando esse pedaço. Como é que fica? Vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês. O X do centro de massa, né? X do centro de massa vai ser o mesmo, não vai mudar, tá? X do centro de massa é 1, continua sendo 1. Mas eu vou calcular aqui o Y do centro de massa, tá? Para eu calcular aqui o Y do centro de massa, do novo, vai ser o quê? Posso considerar a massa, não tem problema não. Vai ser M vezes a posição dele, original, que é 1,5. Aí aqui tem um problema, tá? Tem um problema aqui. Se eu tirei 1/3 da massa, então isso aqui ele vai ter menos 1/3, tá? Vezes a posição dele, 0,5. E eu vou subtrair aqui, ó, que fica M sobre 3. Aqui vai ficar M menos M sobre 3. Beleza? Então, como eu tenho um M em todo lado, eu vou botar o M em evidência. M que multiplica 1,5 menos 0,5 dividido por 3. E aqui, sobre M que multiplica 1 menos 1/3.
Aí não me interessa as massas, eu considero M. Pessoal, eu considerei aqui M sobre 3, por quê? Porque eu tirei um terço do fio, tá? Então, tirei um terço da massa. Então, o Y do centro de massa vai ser quanto? 1,5. Quanto é 0,5 dividido por 3? 0,5, deixa eu fazer aqui a conta. 0,5 dividido por 3 vai dar 0,16, tá? Aproximadamente 0,17. E 1 menos 1 terço, 1 dividido por 3, é 0, menos 1, vai dar 0,67. Se vocês fizerem essas contas aí, ó, fica 1,5 vezes 0,17 dividido por 0,67. Então, o centro de massa vai ser 0,38. Beleza? O centro de massa do meu sistema vai passar a ser 0,38. Tá? Então, é assim que a gente calcula. Beleza? Lembrando que o centro de massa é um ponto fictício que usamos para representar a massa do sistema e considerar o sistema de uma partícula. E por isso o centro de massa pode ocorrer em pontos externos à figura. Por exemplo, eu tenho uma aliança, tá? Uma aliança, ela só tem massa ao longo dela, né? No centro dela não tem massa, mas o centro de massa de uma aliança, ele está localizado justamente aonde? Ele está localizado bem no centro da aliança, embora não exista matéria ali, tá bom? Eu expliquei isso aqui para vocês terem uma ideia de como é que a gente calcula o centro de massa de um sistema. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Ficou claro para vocês? Ficou claro. Ficou bem claro, sim. Eu vou passar esses... É bem simples. Eu vou passar esses slides para vocês, tá? Eu vou passar esses slides para vocês e vou passar exercícios. Ok, professor.